Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia também para você aí de casa. E que bom nós acordarmos e sabermos que a esperança do Senhor se renovou mais uma vez na nossa vida. E é certo também que as promessas do Senhor irá cumprir na nossa vida. E para elas cumprir, nós precisamos o quê? Fazer uma oração. Então eu convido você a fazer parte dessa oração também. Oremos. Bom Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor porque a misericórdia do Senhor mais uma vez se renovou em nossa vida, Pai. Que o Senhor conduza o nosso dia conforme a Tua vontade, Pai. E que cada um de nós também possamos cooperar com a vontade do Senhor para a nossa vida, Pai. Que possamos encontrar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor neste dia de hoje. Nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E que bom que nós temos um Deus que nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa. Ele sempre está presente em nossa vida em todo o tempo. E com esse pensamento nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 200. Nunca por esse Deus que está sempre presente em nossa vida. E agora nós vamos recapitular nossos versos. E nosso verso está lá em João 9, do 20 ao 27. E no 3 nós vamos começar. 1, 2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Verdade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos?
Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Vocês lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Verdade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Retornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Amém. O verso é um pouco comprido, mas eu sei que você vai conseguir, porque aqui nós conseguimos com a graça de Deus e eu sei que você também vai conseguir. E agora chegou um momento muito especial do nosso culto de hoje, que é o estudo da palavra. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nesse dia de hoje. Um bom dia. Bom dia para você que está aqui conosco mais uma vez. Que bom estarmos juntos, você não acha? E eu tenho certeza que você já deve ter recebido muitos bons dias desde o momento que você abriu esse vídeo. Se tem uma coisa que a Escola de Profetas gosta, hein, é de dar bom dia. E receba mais um bom dia para você. Porque esse é o nosso desejo mesmo, do fundo do nosso coração. Que seu dia seja maravilhoso e tremendamente abençoado pelo Senhor. E eu não tenho dúvida de que será. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. E se nós temos a palavra de Deus, somos o povo mais abençoado dessa terra. E eu quero convidar você a já pegar aí a sua Bíblia e abrir lá no Salmos 86. Porque hoje a nossa leitura foi exatamente essa. Salmo 86 a 80 e... Opa, desculpa. Voltando. E eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir aí nos Salmos, porque foi isso que nós estudamos, Salmos 84 a 86. E eu quero muito, muito encher o nosso coração das coisas tão lindas que o Senhor Deus nos revelou nesse Salmo. Então, vamos começar pelo Salmo 84? Eu queria perguntar uma coisa para você. Você tem ido à igreja? Isso mesmo. Você tem ido à igreja? Você tem ido nas quartas, nos domingos ou só no sábado? Como é que tem sido a sua frequência à casa de Deus? Como é que tem sido para você, para o seu coração ir para a igreja? Como que é para você? O que você sente ao pensar que está indo para a igreja? Quais são os sentimentos que envolvem o teu coração? Hoje, o Salmo 84 vai falar justamente disso. Do coração do salmista que pulsava de alegria por pensar, estou indo para a casa de Deus. Olha só, se você pegar aqui o verso 1 ao verso 3 do Salmo 84, ele fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha que especial, olha como é que o salmista se sentia em relação à casa de Deus. Que amável, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne
clamam pelo Deus vivo. Quando você está indo para a igreja, você sente isso, seu coração fica assim, nossa, que desejo de ir para a casa de Deus, que saudade de Senhor, ai, que vontade de ir para a igreja. É assim que seu coração pulsa. O verso 23 continua dizendo, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Que comparação tão linda e especial. Ele compara a casa de Deus como um ninho de um passarinho. Um ninho de um passarinho traz que ideia para você? Ideia de segurança, né? De aconchego. É assim que você vê a casa de Deus. Ou os sentimentos que rodeiam o teu coração são outros. Ai, que chato. Ai, que tédio. Não gosto dessa música. Ai, não gosto desse pregador. Quais são os sentimentos que rodeiam o teu coração ao ir à casa de Deus? Às vezes eu penso, será que nós temos valorizado o privilégio que é ir para a casa de Deus? O salmista aqui no verso 10, ele dá uma super valorização de estar na casa do Senhor. Olha o verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Olha isso, que especial. Senhor, um dia dentro da tua casa, um dia, Senhor, diante da tua face, vale mais do que 1000. É assim que você vê a casa do Senhor? É assim que você sente? E olha, os que assim vivem e sentem assim, o Salmo nos diz que vive dentro de uma bem-aventurança. É interessante, esse Salmo traz 3 bem-aventuranças. A primeira é que habitar na casa de Deus. Feliz o homem que habita na casa de Deus. Ele é muito aventurado, ele é muito bem-aventurado. A outra bem-aventurança que o salmista traz aqui é que aqueles que habitam na casa de Deus possuem a força de Deus. Especial, não? E a última bem-aventurança, nós encontramos aqui no último verso, bem-aventurados que põem a confiança em ti. Como que é para você? Você experimenta isso? E olha, os que vivem assim dentro dessa bem-aventurança, o versinho 5 e 6 vai dizer uma coisa muito especial. Olha só o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Pensa só, a sua vida tem sido assim, um manancial num deserto? A vida daqueles que vivem na casa de Deus, que se alegram por estar na presença de Deus, é um manancial no meio de um deserto. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Joana, minha vida não é assim. Eu não sinto essa alegria, eu não sinto esse prazer de ir à casa do Senhor, confesso que nem tenho ido mais à igreja, eu estou com raiva de fulano, estou com raiva de cicrano, não gosto de beltrano, não me identifico, estou tendo desavenças. Irmãos, se assim tem sido a sua vida, nós podemos ir com toda certeza para o Salmo 85, porque o Salmo 85 é um recomeço. Você quer recomeçar? Medita no Salmo 85. O Salmo 85 diz assim, Senhor, como tenho pecado contra ti. Senhor, como são grandes minhas iniquidades. Senhor, como tenho fracassado nos teus propósitos, nos teus desígnios. Mas eu quero recomeçar. Eu quero acertar, Senhor. Eu quero sair dessa condição. E se você olhar aqui o verso 4 e 7 do Salmo 85, o salmista faz um pedido para Deus. E eu quero tanto que você faça esse pedido também para o Senhor. Olha só o verso 4. Torna-nos a trazer, ó Deus, da salvação e fazer cessar a ira de sobre nós. Verso 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Você pode pedir isso para Deus, querido. Você pode pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Veja como meu coração é ruim, Senhor. Cadê o prazer de viver na tua presença que não tenho? Senhor, eu vivo em desavenças com os meus irmãos. Você pode pedir isso a Deus, Senhor, tenha misericórdia. E Ele há de conceder, porque aqui no versinho 10, no versinho 10, fala da obra que Jesus veio fazer por mim e por você. Pensa, Jesus desceu do céu para nos conceder isso daqui, ó, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram.
Olha que especial. Jesus veio conceder a você o equilíbrio. O equilíbrio entre misericórdia e verdade, justiça e paz. E na cruz, tudo isso se encontra. No sacrifício de Cristo, tudo isso se encontra e está disponível para você, porque Ele desceu do céu para poder te entregar isso. E aí o verso 13 fará todo sentido na sua vida. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Que especial! Jesus trilhou o caminho e nós temos apenas que pisar nas suas pegadas. Que especial! Mas aí você pode pensar assim, ai, Joana, tudo isso que você está falando é tão bonito, mas será mesmo que isso vai funcionar comigo? Às vezes nós somos tão incrédulos, né? E aí eu encontro no Salmo 86 uma súplica de confiança. Olha só que lindo é esse Salmo 86. Aqui o salmista vai apresentar os adjetivos de Deus. Quais são os adjetivos de Deus? Por que eu posso confiar? Olha só, se você pegar aí o versinho 5 do Salmo 86, aqui diz o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Como que o Senhor Deus é? Bom. Tenha certeza, se você invocar ao Senhor, se você clamar a Ele, Ele é bom e Ele te responderá. E o Salmo continua dizendo aqui no verso 7, no dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes? Olha a certeza do salmista, eu posso clamar a ti no dia da minha angústia, porque eu sei que o Senhor me responde. E aí o verso 15 vem completar essa sequência de adjetivos tão bons de Deus. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Desculpa, verso 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Me diga se tem como não acontecer na sua vida essa transformação que você tanto precisa, que eu também tanto preciso. Deus é bom e Ele responde aos que invocam a Ele. Pensa, acredita nisso. Agora, obviamente que dentro disso nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte está aqui no verso 11 e no verso 12 do Salmo 86. Olha isso. Ensina-me, Senhor. Você tem que ser ensinado pelo Senhor. Você tem que aceitar isso. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Nós temos que aceitar ser ensinados pelo Senhor e temos que também andar nesse caminho que Ele nos ensina. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Qual é a nossa parte? Ser ensinado pelo Senhor. Andar no caminho indicado pelo Senhor. E aqui diz que enquanto você andar por esse caminho, louve ao Senhor. Quantas coisas especiais! Quantas coisas especiais estamos aprendendo do Senhor nesses salmos. E tem muitas outras coisas mais que nós não teremos como nos ater. Nós temos que ir avante, não é isso? E nós estudamos também Mateus 28, 19 e 20. Esse é um texto muito conhecido, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, a comissão entregada à igreja de Deus aqui nesta terra. E o Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, vem falar justamente disso. O propósito de Deus para a sua igreja aqui nesta terra. Você não acha especial começarmos um novo livro? E ainda mais um livro tão lindo e tão gostoso como Atos dos Apóstolos? Eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas legais. Mas eu queria fazer você pensar. Os Salmos e o livro encaixaram de maneira muito perfeita. Porque no Salmo 84 nós estudamos a alegria do salmista de estar na casa de Deus, de participar das coisas do Senhor. E aí eu quero te perguntar, com que propósito Deus levanta um povo nessa terra? Qual o propósito de Deus ao levantar uma igreja no mundo como o qual nós vivemos hoje, um mundo de trevas, um mundo que jaz no maligno, onde a verdade de Deus foi jogada, foi lançada por terra? Qual é o propósito do Senhor ao estabelecer uma igreja, um povo? Aqui no livro nós encontramos pelo menos 3 propósitos muito importantes. O primeiro que eu quero apontar com vocês é:
A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação. Vocês conseguiram entender o que eu acabei de dizer e que está escrito no material de hoje? A igreja é um instrumento apontado por Deus, o dono da salvação. Deus, ele é o dono da salvação e ele, como dono, apontou a igreja como um instrumento de salvação. E aí a gente já lança por terra algumas ideias, né? Que as pessoas hoje já não, quando não querem congregar, utilizam a seguinte frase: mas igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Mas o dono da salvação apontou a igreja como instrumento de salvação. Isso nos indica qual é o nosso lugar? Dentro da igreja. O nosso lugar é dentro da igreja, porque o dono da salvação disse que esse é o instrumento de salvação. Salvação só para os de fora? Não, salvação para nós também, para aqueles que já aceitaram a maravilhosa luz. O segundo ponto que eu encontro aqui no livro que foi apresentado é que a igreja foi levantada para servir a humanidade. Você, igreja, foi levantada para servir a humanidade. O alvo do reino de Deus é um. O alvo do reino de Deus é reerguer a humanidade caída e enobrecer a humanidade. Esse é o nosso papel nessa sociedade caída e falida. E olha, aqui vai dizer para nós que os membros encontram a sua felicidade na felicidade dos outros. Quando é que nós seremos verdadeiramente felizes? Com a felicidade do outro. Quando estivermos reerguendo o abatido, quando estivermos enobrecendo as pessoas, servindo a humanidade. E o terceiro ponto aqui que nós encontramos, pelo qual a igreja é levantada, é justamente para manifestar a glória de Deus, plenitude de Deus, a suficiência de Deus. E isso está escrito. Se você pegar Efésios 3, o verso 10, Paulo vai dizer aqui, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, olha como Paulo expande a nossa visão. A igreja foi levantada com o propósito de manifestar a glória de Deus nesta terra? Sim, mas não somente nessa terra. Manifestar a glória de Deus, revelar o amor de Deus para todas as potestades, para todos os anjos, para todos os mundos não caídos, para todo o universo. Isso mesmo, através da igreja, Deus revela o seu amor. Através de você, igreja, Deus revela o seu amor para todo o universo, para que todos conheçam quem é Deus. Agora, esse propósito pode ser frustrado? Não no geral, né? Porque Deus cumprirá o propósito dele com a sua igreja. Mas eu falo, na sua vida, há possibilidade desse propósito ser frustrado na sua vida? Claro. Claro. E nós temos que avaliar que coisas são essas que podem frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Eu queria apontar um que hoje tem sido muito comum. Os procuradores de defeitos e críticas. Por quê? Porque o livro hoje trouxe, num parágrafo aqui que começa: a igreja é a fortaleza de Deus, esse parágrafo que está na página 11 do meu livro, diz que qualquer infidelidade da parte da igreja é registrado no céu como traição. Traição contra aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. Isso mesmo, você foi comprado. E olha só, nós temos que pensar, como é que pode estar escrito lá, de frente ao meu nome, traição? Quais são as atitudes que me levam a ter esse registro no céu a respeito de mim? Pois é, às vezes a gente olha o todo, vamos olhar para nós. E olha, aqui no livro trouxe algumas situações que são muito sérias. Os procuradores de críticas, os procuradores de defeitos. Aqui no parágrafo que começa: durante séculos de trevas espirituais, a igreja de Deus, na minha página, está na página 12, a igreja tem sido uma cidade edificada sobre um monte. De século em século, através de sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas diante de seus limites. Agora, preste atenção nisso que nós vamos ler.
Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede um sentido especial sobre essa suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Então, por mais que a igreja seja fraca e defeituosa, o que aqui diz? Que ela é um objeto especial da atenção do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós tomamos a posição de acusar a igreja de Cristo, de ferir a menina dos olhos do Senhor. Hoje tem se levantado muitas acusações contra a igreja, que a igreja apostatou, que a igreja tem adulterado os escritos, né, da senhora White, que a igreja tem tirado textos. Hoje tem se levantado pessoas e grupos com falsas acusações contra a igreja de Cristo, que tem apontado os defeitos da igreja de Cristo, das pessoas que estão dentro da igreja do Senhor. E aí nós temos que tomar cuidado, pessoas que se levantam dizendo que a doutrina da igreja recebeu uma corrupção vindo da mãe das prostitutas. Cuidado com esses tipos de conversa, com esses tipos de falas. Nós não podemos tomar esse tipo de posição, não é isso que Deus espera de nós. E eu quero dizer para vocês que aqui mesmo nessa página que eu li a vocês, que tem um parágrafo que diz que a verdade ela é inspirada e guardada por Deus e ela triunfará sobre toda oposição. A verdade de Deus, da Bíblia, ela é inspirada e guardada por Deus. Homem nenhum pode tocar nela. Os escritos da senhora White, inspirados por Deus e guardados por Deus, não podem ser tocados por homem algum. Senão Deus não é soberano, senão Deus não está no controle da história dessa terra e da igreja dele aqui nesta terra. E olha, nós temos que parar para pensar sobre isso, porque nós somos um corpo e o corpo tem que estar como? Unido. Você já pensou se minha perna dissesse assim, não quero mais ficar ligada a esse corpo, agora eu vou viver independente dele. Essa perna sobreviveria sem o corpo? Não tem como. Por isso que o apelo é que nós devemos nos unir, porque sem unidade haverá grande confusão e a obra não terá êxito. A obra na sua vida não terá êxito, porque a obra de Deus continua sem mim e sem você. Mas a obra na sua vida não terá êxito. Como é que levaremos a obra de maneira sem unidade? A igreja, ela não deve ser desorganizada e nem esfacelada. Não, em grupos, em átomos independentes, não é isso que Deus quer. E os que pensam assim, haverão de aceitar avançados erros. Os que pensam assim, haverão de aceitar avançados erros. E isso, no final, não dará em nada. Não dará em nada. Hoje, queridos, o apelo de Deus para mim e para você é o seguinte: univos, se unam. É na união que está a nossa força. A professora Maísa tem a frase, né? Satanás divide para conquistar. E o apelo de Deus é que nós venhamos nos unir. E tenha certeza, Deus está no comando dessa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele mesmo falou, eu estou no comando, eu estou controlando, eu estou governando, eu ainda estou no trono. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, podemos perder isso de vista? Sim. O povo de Israel foi levantado para fazer essa missão. Mas eles perderam de vista esse alto privilégio. E o que aconteceu com eles? Aconteceu o seguinte, e eu quero ler para você o último parágrafo do livro, a última frase do livro. A salvação de Deus tinha que se tornar conhecida nas cidades do deserto. E os discípulos foram chamados para fazer a obra que os líderes judaicos deixaram de fazer. Queridos, a igreja de Deus continuará até o final. Ela permanecerá, ela vencerá. Agora, eu posso perder de vista esse privilégio, esse alto privilégio e ser deixado para trás. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Foram deixados para trás.
Que em nome de Jesus, você se una à Igreja de Cristo de todo o teu coração. Não falte os cultos, esteja presente, se envolva, resolva qualquer tipo de discussão, de discórdia. Não se levante acusando a menina dos olhos de Deus, porque a Igreja do Senhor triunfará e nós temos que triunfar juntos, todos juntos, como um corpo unido. Que o Senhor Deus te abençoe e te fortaleça a viver essa verdade do Senhor. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que Ele nos ajude. Amado Deus e nosso Pai, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos muito da Tua ajuda como povo do Senhor estabelecido nesta terra. Não queremos, Pai amado, imitar o exemplo deixado no passado. Nós vimos, Senhor Deus, que os israelitas foram chamados para levar a Tua verdade, mas eles se recusaram, Senhor, de viver nesse alto privilégio e se dividiram e discutiam e brigavam e não conseguiram cumprir o propósito e a obra a qual o Senhor os chamou. E foi escrito no céu a respeito deles que eles eram traidores, Senhor, que eles roubaram a Tua glória e roubaram a verdade do semelhante. Não permita que tal situação venha acontecer com a nossa vida, com a nossa história. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos na Tua guia e na Tua direção. Que o nosso coração seja, Senhor Deus, transformado para que através da nossa vida, como povo, seja manifesta a Tua glória perante todo o universo. Em nome de Jesus. Amém. Muito especial o assunto de hoje, né? Que você medite sobre isso, que você pense a respeito disso e estude a palavra do Senhor, para que ela esteja dentro do teu coração. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.